Olá, pessoal. É um prazer estar aqui participando, tá? No primeiro Congresso Nacional de Enfermagem e Cuidados à Saúde Online, ok? Eu trago como título da apresentação aqui a saúde da criança negra e os impactos do racismo institucional. Então, inicialmente, tá? Eu vou me apresentar aqui para vocês, fazer um breve resumo, de quem é essa facilitadora. Ok? Eu sou Maria Amanda Lima Batista, sou enfermeira de formação, sou formada pelo Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, sou mestra e doutoranda em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, sou integrante do Grupo de Pesquisa em Educação e Saúde Integral, Gênero e Diversidade nos Cuidados de Enfermagem, também da UFPE, certo? Sou servidora pública aqui no município de Vertentes, em Pernambuco, no cargo de enfermeira, lotada em uma policlínica. Sou especialista da família pelo Programa de Residência Multiprofissional da Federal. Sou especialista em saúde da mulher com ênfase em ginecologia e obstetrícia. Sou especialista em urgência e emergência UTI, em gerenciamento e atenção básica da saúde, tá? Com relação às áreas temáticas de estudo, as minhas pesquisas elas são mais voltadas para a área de saúde da mulher nos diversos ciclos de vida, racismo estrutural, religiões de matriz africana e desdobramentos na saúde. Ok? Isso aqui é só um apanhado a respeito de mim, tá? Para vocês entenderem, se situarem um pouco em relação à facilitadora. Com relação à proposta da apresentação, ok? O objetivo central, principal, é a gente apresentar, tá, e discutir o racismo institucional e como ele afeta, né, a saúde da criança negra por meio de evidências que apontam desigualdades e também propor caminhos para a melhoria das políticas públicas e práticas de atendimento, tá? Então, a partir disso, será discutida a construção histórica do racismo no Brasil e como ele reflete nas condições de vida e acesso ou falta de acesso aos serviços essenciais de saúde, ok? Então, quando a gente vai fazer um apanhado, né, um levantamento histórico, primeiro a gente precisa conceituar, definir o que é um racismo institucional, tá? A gente entende que ele é um conjunto de práticas e normas e rotinas e estrutura, tá bom? Que geram desigualdades entre os grupos raciais, tá? A gente chama de minorias raciais. Nesse caso, as pessoas negras, certo? Então, a gente observa aqui pessoas negras elas são vítimas mediante normas, estruturas e realmente um sistema que coloca essas pessoas em detrimento, em situações de desvantagem, no acesso e na falta de acesso aos serviços de saúde. Quando a gente vai observar as raízes por detrás disso, a gente observa que esse período colonial respinga até hoje. Tá? Então, assim, não são práticas assistenciais atuais, tá? As práticas, elas têm fontes e raízes muito bem estabelecidas desde o período colonial. Então, a gente observa que nesse período colonial, né, houve um período de exploração mediante a escravidão, ou seja, pessoas negras, né, mulheres, homens, crianças também, foram escravizados e submetidos a condições desumanas, tá bom? E por várias consequências tem-se a exclusão social. A exclusão social é só um dos pequenos pontos, eu costumo dizer que é a ponta do iceberg, tá? Algo muito mais problemático, né? É um sistema enraizado e fomentado diariamente por práticas discriminatórias. Tá bom? Esse legado, né, do período colonial, obviamente, perpetua até hoje, respinga até hoje, por desigualdades no acesso, marginalização, tá? Se compararmos, por exemplo, pessoas negras e pessoas brancas, se a gente for observar, tá, no ideário popular, as pessoas geralmente associam situações de marginalidade, né, de inferioridade a pessoas negras, ok?
É como se pessoas brancas, no geral, tá, elas estivessem acima, no sentido de superioridade. E essas disparidades, essas desigualdades vão repercutir também na saúde, na educação, no acesso aos direitos. E, mediante a isso, né, obviamente, foram surgindo políticas públicas, felizmente, voltadas a reduzir o impacto, né, do período colonial, dos desfechos desfavoráveis às pessoas negras, sobretudo à população infantil. Tá? Então, tem instrumentos jurídicos, como o Estatuto da Igualdade Racial, tem também voltado para a atenção à saúde da criança, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, que também traz esse aspecto racial. Políticas públicas também desenvolvidas pelas organizações nacionais de saúde, que trazem pontos importantes, né, na promoção da equidade e o combate às desigualdades históricas. Contudo, a gente precisa pensar o seguinte: e mediante os nossos micropoderes, que seriam esses micropoderes, Amanda? O nosso espaço de trabalho. Tá? Não adianta existirem políticas públicas que combatem as desigualdades históricas, que promovam, né, em termos teóricos, a equidade, a universalidade, se dentro dos nossos micropoderes a gente não é um profissional que tem realmente a vontade, que tem um bom senso, que tem uma postura ética, que realmente lute na perspectiva de realmente dirimir as desigualdades e as estruturas discriminatórias, tá? Então, não adianta dizer que existem políticas públicas que trazem alguns marcos legais e avanços mediante instrumentos jurídicos, se os profissionais de saúde eles não estiverem realmente capacitados e empenhados em fazer com que essas políticas públicas elas realmente tenham um impacto nessa população, né? Nesse momento a gente fala sobre a população infantil, mas vamos pensar no aspecto geral, tá? E afunilar para o aspecto da saúde da criança. Então, as políticas públicas estão aí, os instrumentos jurídicos, como os estatutos, estão aí. Eles precisam ser levados em consideração, precisam ser conhecidos, porque muitos profissionais sequer conhecem. E na academia, né, na faculdade, muitas das vezes, esses instrumentos eles não são apresentados. Muitas das vezes, na faculdade, não se tem disciplinas voltadas para o aspecto do racismo, o aspecto do prisma da religião, da saúde, a partir do viés da raça, da cor. Então, muitas das vezes, os profissionais de saúde, aqueles que realmente se empenham em trabalhar com as minorias raciais, são profissionais, geralmente, que são atravessados pelo racismo. Por exemplo, eu, como pesquisadora negra. Então, eu pesquiso sobre a minha população negra, sobretudo população negra e o povo de terreiro, porque é a minha religião, minha espiritualidade. Mas, geralmente, se a gente for investigar, ok? Geralmente, esses pesquisadores, esses profissionais de saúde, eles pesquisam porque eles são atravessados por situações, por exemplo, de discriminação, não porque foram estimulados no seu cenário de trabalho ou na academia, no caso que eu digo academia, o seu local de formação, ok? Quando a gente vai observar o perfil, né, os indicadores de saúde da população negra, os dados epidemiológicos IBGE, por exemplo, o Ministério da Saúde, existe um apanhado grande, né? E os estudos epidemiológicos no gerais, as evidências científicas no gerais, apontam disparidades na saúde da criança negra. E essas disparidades podem ser evidenciadas, por exemplo, pela maior taxa de mortalidade infantil. Crianças negras são as que mais morrem, muitas das vezes por mortes violentas, por exemplo, como por exemplo, violência física, sexual. Muitas dessas crianças morrem também, por exemplo,
por causas também traumáticas, outros que a gente fala não de morte infantil, mas, por exemplo, durante o trabalho de parto, né, muitas vezes mães negras, crianças negras morrem durante o trabalho de parto, muitas das vezes por violência obstétrica, então a gente observa que é um ciclo, tá? Quando essa criança ela consegue nascer, e como o pessoal fala, vingar, a criança muitas vezes ela morre mais na frente. Então, a mãe, muitas das vezes negra, no pré-natal, ela já tem uma assistência totalmente defasária, certo? Uma assistência comprometida, menor número, por exemplo, do pré-natal, menor assistência pré-natal, menor taxa de exame laboratorial, menor taxa de ultrassom, é, menor vinculação ao local de parto. Então, essa mulher, por exemplo, ela já vem com uma série de fragilidades assistenciais, chega da entrada na maternidade de referência, quando não se há um desfecho desfavorável, por exemplo, um óbito materno-fetal, essa criança depois pode morrer por uma série de fragilidades na assistência, tá? As crianças negras, né, os estudos epidemiológicos, inclusive do Ministério da Saúde, apontam que as crianças negras são as que têm menor taxa de cobertura vacinal, o menor número de acesso às consultas e exames. Tem um ponto importante quando a gente fala, por exemplo, cobertura vacinal, a gente precisa pegar também o histórico por exemplo, da genitora. Eu digo genitora porque eu sempre trago o papel da mãe, porque, em tese, é a principal cuidadora, né? E quando eu falo isso, por exemplo, no geral, não é regra, mas de forma geral, crianças negras, nascidas de mães negras, têm o menor índice de escolaridade, certo? Isso aí é epidemiologia. Se a gente for fazer um apanhado, a gente vai ver bem simples com relação a isso. Então, elas têm a menor taxa de escolaridade. Pessoas com baixo grau de instrução geralmente não conseguem, a depender da abordagem, adotar práticas de autocuidado. Consequentemente, mães, por exemplo, que têm baixa escolaridade, elas podem não ter um grau de instrução e um grau de realmente de percepção de autocuidado. Isso vai respingar, inclusive, na saúde dos seus filhos. Tá? Além disso, um profissional de saúde que eles sequer buscam fazer o que a gente chama de busca ativa. Tá? Agentes de saúde muitas das vezes não procuram, enfim, é uma série de fragilidades que a gente vai observando. Tá bom? O acesso às consultas vem desde a fase de pré-natal, onde a mãe, né, a genitora, aquela gestante, isso é comprovado em estudos científicos, que são as mulheres negras são as que mais sofrem com relação ao menor número de consultas e exames, como eu havia dito, por exemplo, exames de ultrassom, exames laboratoriais do primeiro e segundo trimestre. Tá bom? Então, obviamente, gente, se a gente observa, por exemplo, que desde o início houve uma defasagem, houve uma fragilidade assistencial, quando essa criança nasce, não será diferente. Tá? E algumas disparidades vão ficar ainda mais evidentes com o passar do tempo. Os estudos eles apontam que em determinadas regiões do Brasil, né, a taxa de mortalidade infantil entre crianças negras pode ser quase duas vezes, quase o dobro, né, maior, 1,5 vezes maior, se a gente for fazer a comparação com crianças brancas. Aí, como eu havia falado, a cobertura vacinal e os acessos aos serviços, como, por exemplo, consultas e exames, frequentemente eles apresentam índices mais baixos em comunidades de população negra. Então, a população negra, né, sobretudo a criança negra, realmente a gente observa uma defasagem, uma falta de assistência. E quando se consegue ter assistência, muitas das vezes essa assistência ela é muito mais prejudicada, é uma assistência muito mais aquém, como deveria ser. Ok? Além disso, há um falso pensamento que, por exemplo, pessoas negras elas aguentam mais dor. E esse pensamento ele se respinga também com relação à criança. É como se a criança negra ela aguentasse sofrer mais, certo?
É muito preocupante, porque eu já ouvi relatos de profissionais que falam isso, gente. É um absurdo. Então, por exemplo, crianças brancas não podem sofrer, porque elas não aguentam, mas crianças negras, elas podem, tá? Essa ideia é muito perigosa. É um crime, né? Inclusive, pode fomentar, por exemplo, questões de óbito pela negligência assistencial. Tá bom? É quando a gente vai falar também desse racismo institucional, é impossível não tratar sobre os determinantes sociais da saúde e o papel desse racismo, como esse racismo ele é fomentado. Existem fatores, né, socioeconômicos e ambientais, como, por exemplo, renda, educação, habitação, saneamento, são elementos, né, são estruturas determinantes, cruciais na saúde. E quando a gente vai falar da população negra, né, crianças negras, por exemplo, quando a gente pega a parte familiar, muitas das vezes são crianças que só tem, por exemplo, a mãe como a provedora, né, financeira, e é uma mãe muitas vezes que faz dupla e tripla jornada de trabalho para poder ter o básico. São, por exemplo, mães, como eu havia falado, com baixa escolaridade, locais que não têm um saneamento básico apropriado. E quando eu trago isso, gente, assim, eu digo de condições básicas de dignidade humana, tá bom? A gente não está falando de luxo. Ter acesso a uma renda digna, à educação, a uma habitação, ao saneamento, são aspectos de dignidade humana, tá bom? Não são aspectos luxuosos, grandiosos, são aspectos mínimos que devem ser supridos mediante as políticas públicas, tá? Entre os governantes. Quando a gente pensa nas comunidades que são historicamente marginalizadas, a gente observa que essas crianças geralmente elas estão inseridas nessas comunidades, e essas comunidades, por exemplo, são comunidades distantes, muitas das vezes, dos serviços de saúde, consequentemente, isso vai dificultar o acesso aos serviços essenciais. Existem barreiras geográficas, existe, por exemplo, locais distantes das unidades de saúde, por exemplo, as unidades básicas, por exemplo, de saúde, as UBSs ou de hospitais. Mas existem também barreiras não só geográficas, mas barreiras fomentadas pela questão do racismo, tá ok? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Esse racismo estrutural, né, ele vai se manifestar nas instituições, nas políticas e nas práticas sociais, que de forma sistêmica vão marginalizar as crianças negras. Não são incidentes isolados, porque não é, por exemplo, uma criança sofreu uma situação de racismo no serviço de saúde, aquilo não é isolado, gente. Aquilo vai impactar diretamente em toda a estrutura, tá certo? Vai impactar no acesso aos serviços essenciais, consequentemente, vai impactar nas condições de saúde e desenvolvimento e crescimento. Quando a gente, como profissional de saúde, traz a questão da saúde da criança, no geral, a gente sempre pensa de promover no que compete a gente, o crescimento e desenvolvimento saudáveis, tá bom? Crescimento com aspectos numeráveis, né, quantitativos, e desenvolvimento, aspectos mais cognitivos, comportamentais, neurológicos, enfim, para que seja do conhecimento dos profissionais de saúde. E quando a gente lida, por exemplo, com situações principalmente repetitivas de racismo, de discriminação, de dificuldade no acesso, é que esse crescimento e desenvolvimento ficarão comprometidos, gente. É uma questão óbvia, ok? E isso precisa ser levado em consideração. Então, quais seriam, por exemplo, esses impactos do racismo institucional na saúde infantil? Tá? Quando a gente fala no acesso, né, como eu havia falado a vocês, as crianças negras frequentemente enfrentam barreiras que se estendem do diagnóstico ao tratamento. Essas crianças, muitas das vezes, quando são finalmente atendidas, é como se a gente observasse em alguns profissionais de saúde, eu digo isso porque eu já
vivenciei com vários profissionais de saúde. É como se esses profissionais de saúde, quando lidam, por exemplo, com crianças negras, é como se não tivessem, por exemplo, aquele empenho, tá, em fazer um diagnóstico preciso. Quem dirá um tratamento? Tudo, por exemplo, isso é muito comum, tá, gente? Eu vou dizer para vocês. É como se tudo fosse uma verminose, por exemplo, e a gente observa a profissional de saúde tratando é, crianças com problemas graves, né, com medicamentos que não são apropriados, que não fazem investigação, tá? Muitas das vezes a mãe não tem escolaridade, então os profissionais sequer vão se empenhar, alguns deles, tá, gente? Que eu conheço profissionais excelentes, assim, brilhantes, mas é como se não tivesse empenho, tá? E existem essas barreiras estruturais e raciais. Obviamente, essas dificuldades vão resultar em práticas discriminatórias. Tem ainda a questão da sensibilidade cultural, e muitos profissionais de saúde eles não se atentam a isso e vêm com a postura de moralidade, dizer o que é certo e o que é errado. Por exemplo, mães candomblecistas ou budistas que têm filhos negros que são, visitadores, adeptos, enfim, de religiões de matriz africana. Muitas das vezes o profissional de saúde, eu digo isso porque, por exemplo, no candomblé, que é a minha religião especificamente, predominantemente as pessoas de candomblé são negras. Na Umbanda a gente já vê uma diferença, tá? Já vê realmente que a gente observa muito pessoas brancas. Mas no candomblé, majoritariamente, são pessoas negras. Então, eu já vi profissional de saúde que quando a mãe chegava com seu filho negro, durante o atendimento, era uma postura totalmente contra ao que a gente estuda. A gente passa anos numa graduação aprendendo, tá? A conduta era tão discriminatória, era tão soberba de dizer de tal que era certo e que era errado, que aquela conduta de levar a criança para aqueles locais, por exemplo, os terreiros, os ileus, era algo absurdo, gente, tá? Enfim, não tem uma sensibilidade cultural, não tem um respeito religioso, ok? Tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, quando eu falo que esses impactos não são pontuais, momentâneos, a gente precisa pensar em consequências a longo prazo, tá? A exposição contínua a esse estresse crônico, a discriminação, a uma negligência institucional, pode comprometer, como eu já havia falado para vocês, o desenvolvimento físico e mental dessas crianças. Lembrando que essas crianças quando, quando felizmente atinge, por exemplo, a adolescência, quando conseguem atingir a adolescência, os maiores índices de suicídio, tá, e de depressão entre jovens, quando a gente vai fazer um apanhado, são jovens negros. E por que será isso? Será que o racismo, será que uma série, né, uma exposição contínua a essa discriminação, a essa negligência, não afetou essa criança e posteriormente esse adolescente? E agora está trazendo, por exemplo, um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de, por exemplo, uma tentativa de suicídio, tá? Então, obviamente, a gente vai observar o quê? Dificuldades cognitivas, emocionais, tá? Que vão se perpetuar ao longo da vida. Vamos pensar assim, que não é algo, não é um impacto apenas naquele momento, na fase infantil, mas esse impacto ele vai respingar durante toda a vida dessa criança, posteriormente adolescente, adulto e idoso. Então, quando a gente pensa em políticas públicas, felizmente, elas existem, tá? Os programas do Sistema Único de Saúde estão aí, as iniciativas são feitas. Contudo, a gente observa profissionais que não estão empenhados com a causa, tá?
promover a saúde infantil, buscando a equidade racial, mediante, né, a implementação de esforços voltados a isso, a gente observa que se tem. Tá? Existem políticas públicas e muito bem escritas, principalmente as mais atuais, que trazem que há um desafio a ser superado, mas que a gente consegue, mediante os nossos micropoderes, mediante parcerias, avanços de forma efetiva. Tá? Contudo, a gente observa na prática que gestores não estão empenhados, não promovem esse espaço de debate, profissionais muito menos. Tá? Então, quando a gente pensa em propostas de melhorias, né, essas propostas de melhorias elas precisam impactar diretamente na redução de desigualdades, tá? E a gente não precisa não pode pensar de forma alguma a curto prazo, tá? Quando eu trago isso na saúde da criança, eu tenho que reportar a gestação dessa mulher, por exemplo, tá? O pré-natal dessa mulher negra precisa ser feito com qualidade, com evidência científica, mediante exames em tempos oportunos, mediante atendimento de qualidade, o acesso, a assistência ao trabalho de parto e o pós-parto precisam ser feitos de forma correta, respeitando as particularidades, as individualidades, mediante também evidências científicas, certo? E, consequentemente, a puericultura, o atendimento à criança, ao adolescente, tá? A gente precisa trabalhar ações afirmativas nos serviços públicos de saúde, capacitar profissionais, incluir a temática antirracista na formação médica. Quando eu digo formação médica, eu trago não só aspectos voltados para a medicina, obviamente, mas para o campo da saúde no geral, ok? Não adianta você dizer que é contra o racismo se você não tem uma postura antirracista, tá? Se você não combate nos seus micropoderes práticas discriminatórias, marginalizadas, práticas que vão colocar uma parte da população, uma parcela da população em sofrimento, não só físico, mas mental. As crianças negras, elas precisam ser atendidas com um olhar ainda mais humanizado. E eu digo isso porque são crianças que são atravessadas por várias desigualdades que uma criança branca não é atravessada, gente. Ok? A sensibilidade, certo? Ela precisa ser muito acurada, certo? Não é que eu estou dizendo que a criança branca não deve ser bem atendida de forma alguma, é geral. Se a gente segue no princípio do SUS, tá? Universalidade, todos devem ser bem atendidos, respeitados as suas particularidades, considerando o princípio da equidade. Mas quando a gente trata de crianças negras, o cuidado tem que ser tão peculiar para se identificar, por exemplo, que tais condições de saúde podem estar relacionadas a algumas questões sofridas pelo racismo estrutural, institucional, tá ok? Então, isso é mínimo, gente. Isso é mínimo. Eu não trago falas desse jeito pensando em algo longe da realidade, não, minha gente. Isso é algo que a gente precisa trazer para o nosso cenário de trabalho. Desenvolver políticas públicas, ações afirmativas, com foco, né, no combate ao racismo é urgente, né, urge, é um gargalo da saúde pública. As instituições de saúde, as instituições de educação que formam profissionais de saúde precisam incluir essa temática, né, na formação desses profissionais de saúde. Tá? A gente não pode só ter a iniciativa própria. As instituições de saúde precisam também trabalhar esse ponto, certo? Então, a gente observa, obviamente, que existem desafios, mas que a gente pode superá-los. Tá? Existem lacunas, como, por exemplo, quando a gente fala de digitação.
né, de fichas de notificação, por exemplo, de dados desagregados, de raça cor. Por exemplo, a gente observa, por exemplo, com relação a profissionais de saúde que não digitam corretamente alguns campos de notificação. Então, por exemplo, se a gente tem um índice alarmante de crianças negras que enfrentam os piores desfechos obstétricos neonatais, infantis, por exemplo, isso porque muitas fichas não foram preenchidas corretamente. Imagina se essas fichas fossem preenchidas corretamente. Então, o que a gente vê e acha alarmante seria muito mais alarmante. Então, a gente observa muitas vezes os dados estão desagregados. Há uma subnotificação, tá? Então, isso também vocês podem achar que não, mas isso influencia também na formulação de políticas públicas, porque as políticas públicas elas são formuladas mediante o que são apresentados, os dados que são apresentados. Então, por exemplo, simplesmente fazer uma notificação correta, incluir lá no campo raça, cor, a raça, tudo isso é importante na formulação de políticas públicas. Há também, obviamente, uma fragmentação de políticas públicas. Muitas das vezes, políticas públicas, gente, de forma geral, elas são universalistas, tá? Ah, Amanda, ainda que as políticas públicas tragam a questão da equidade, do combate ao racismo, muitas das vezes as pessoas que são atingidas positivamente por essas políticas públicas são, por exemplo, pessoas que moram em regiões mais centrais de uma cidade, pessoas que têm maior índice de escolaridade, pessoas brancas, crianças brancas, moradoras de centros urbanos, né? Enfim, crianças negras que moram em zona rural, filha de pais semi-analfabetos ou analfabetos, por exemplo, não são favorecidas por políticas públicas, tá bom? Então, consequentemente, a implementação dessas políticas públicas mediante soluções vai ficar comprometida. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que é superar essas lacunas, ela acaba sendo essencial. É mandatório desenvolver estratégias mais direcionadas para promover a equidade na saúde infantil, ok? Para se construir, né, um sistema de saúde mais justo e inclusivo, é fundamental investir nesse monitoramento contínuo das desigualdades. A gente sabe que as políticas, que as desigualdades estão aí, mas precisam ser monitoradas e não só serem monitoradas. Os causadores, as pessoas que fomentam essas desigualdades precisam serem seriamente punidas, certo? Não é apenas identificar situação de racismo, mas as pessoas elas precisam ser punidas, ok? Até como forma de orientar as pessoas falando que, olha, não vai ficar assim, não vai ficar por isso mesmo. Não é só discriminar e achar que vai ficar por isso mesmo. Não vai. Tem que se haver uma punição séria, tá bom? O combate também é daí, porque a gente sabe que o ideal seria que não existissem essas práticas discriminatórias, mas se elas existem, as pessoas precisam ser punidas por isso, ok? Não é simplesmente serem repreendidas formalmente, no sentido de, é só uma punição verbal, de forma alguma. Elas precisam pagar realmente, judicialmente, criminalmente por isso, ok? Fortalecer o engajamento da sociedade civil, ampliar o debate sobre o racismo em saúde, tá? São algumas das propostas, né, de melhorias a respeito da temática, né? Essas ações elas podem permitir a criação de políticas públicas mais eficazes e duradouras na promoção da equidade. Então, é isso, gente. O debate precisa, por exemplo, esse espaço aqui, onde a gente está debatendo, por exemplo, sobre a saúde da população negra, especificamente da saúde da criança negra, eu considero que se uma pessoa, pelo menos, né, após a palestra, tiver esse conhecimento, tiver essa sensibilidade um pouco mais apurada depois dessa palestra, para mim já valeu muita coisa. Bom, porque nós poderemos, né, nos nossos espaços, trabalhar essa temática.
Gestores que podem assistir à palestra também, eles devem, né? Eles têm um papel muito importante nisso, mediante o cargo que eles têm, né? De um certo cargo de privilégio, em promoverem o debate a respeito do racismo dentro do aspecto da saúde, tá bom? Desempenharem, criarem políticas públicas. Eu lembro quando eu estava na atenção primária, especificamente, eu fiz um instrumento de vulnerabilidade na gestação. E, obviamente, eu não vou mentir, que dentro dos principais pontos que eu ia lá assinalando de vulnerabilidade, quando um dos principais pontos era justamente a questão da raça cor, tá? Gestantes negras, elas tinham que ter os profissionais que atendiam precisavam ter um olhar ainda mais detalhado para essas mulheres negras, ok? Até porque a gente sabe que determinadas doenças elas são mais prevalentes na população negra, por exemplo, a anemia falciforme, que é um grave problema né, de saúde pública, por exemplo, as mulheres gestantes negras, elas são as que mais apresentam taxa de hipertensão e diabetes. Então, tudo isso pode, né, obviamente, influenciar na saúde da criança. Então, mediante os pontos que foram abordados, né, o racismo institucional, o impacto desse racismo na saúde da criança negra, as desigualdades históricas, as barreiras no atendimento, considerando barreiras geográficas e raciais, e os desafios nas políticas públicas, a gente considera que para reduzir essas disparidades é essencial transformar, né, essas práticas institucionais, essas normativas, essa rotina institucional, com foco, né, obviamente, em fortalecer políticas públicas inclusivas e afirmativas, reafirmando, obviamente, o compromisso com a equidade racial nos serviços de saúde, nos estabelecimentos de saúde. É mandatório, é essencial, urge a necessidade de profissionais de saúde, gestores e formuladores de políticas que eles assumam um compromisso realmente voltado para a promoção da equidade no cenário infantil, né, no foco da questão da saúde. A mudança realmente, a transformação desse cenário, obviamente, vai exigir ações concretas, com práticas antirracistas e políticas públicas e garantia de um atendimento digno, certo? Então, quando a gente fala disso, a gente não está pedindo nada, nada como algo grandioso, gente. É um resgate à dignidade humana. É você entender que tem crianças que são assistidas por vocês, que muitas das vezes vocês pararem para pensar, vocês poderiam ter feito mais e não fizeram. Vocês tenham esse olhar reflexivo. Será que eu fiz tudo que eu poderia fazer aqui por essa criança negra? Será que eu me atentei apenas no aspecto só da doença e eu não me atentei ao aspecto familiar dessa criança? Será que quando eu prescrevo uma dieta, falando especificamente de profissionais nutricionistas, tá bom? Eu prescrevi uma dieta lá na atenção primária de saúde para uma criancinha negra. Será que eu considerei, por exemplo, a renda daquela família? Será que não é só uma mãe para manter tudo? Será que algum psicólogo lá na atenção primária de saúde, quando atendeu, por exemplo, uma criança, um adolescente negra, ele se atentou ao aspecto do racismo, se o racismo atravessava ou não essa criança? Então, a gente precisa fazer essa crítica, né? Fazer esse pensamento crítico e se questionar rotineiramente. A nossa prática assistencial ela vai melhorar muito, muito, mediante esse pensamento, sabe? A gente se atentar, a gente se preocupar em prestar um atendimento digno, de qualidade, a todas as crianças, sobretudo, né, já que o foco aqui é a saúde da criança negra. Então, obrigada a todos e todas por estarem aqui. Para mim é uma honra trabalhar com relação à população negra. Eu me sinto no dever, como pesquisadora negra, como mulher negra, tratar
né, e compartilhar com vocês, a gente fazer uma construção coletiva a respeito da saúde das minorias raciais, tá bom? Eu não posso esperar que, por exemplo, pesquisadores brancos, não que pesquisadores brancos não façam isso, mas eu, como pessoa negra, eu preciso desenvolver estudos voltados para o meu povo. Para mim é uma honra sempre trabalhar a respeito da saúde da criança, que é uma temática que eu gosto, sobretudo da criança negra, tá bom? Quero agradecer a todos e é isso. Um grande abraço.